Deus. Jesus, ele nos chama para salvar o pecador. Jesus nos chama para apresentar a sua graça, a sua misericórdia ao pecador. Jesus, ele nos chama para ter uma vida de renúncia, para ter uma vida de comunhão com Ele. Mas João, ele nos ensina: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembra que tem um advogado. E o nosso advogado é Jesus, e Ele está sentado à direita de Deus, rogando pela minha e pela tua vida. No momento da nossa fraqueza, no momento da nossa falha, Ele está rogando pelas nossas vidas. E com o seu sangue, Ele tira o nosso pecado. Jesus, Ele não cobre o nosso pecado. Ele tira, Ele nos limpa, Ele nos deixa mais alvo que a neve. E por isso nós temos motivo para cantar, motivo para adorar. Devemos se entregar às paixões deste mundo? Não. Devemos se entregar à natureza pecaminosa? Não. Mas precisamos saber que quando tropeçar não é o fim. Porque eu tropecei na caminhada, pensei que era o fim e parei. E Jesus usou alguém que achava que estava mais caído do que eu para me levantar. E Jesus me deu o entendimento de que Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. E é por isso que Ele usou até mesmo a jumenta para falar com o profeta. O nosso Deus, Ele é maravilhoso para salvar o mais vil pecador. E Jesus, Ele não quer que a igreja seja um tribunal de justiça. Jesus, Ele não quer que aqueles que estão à frente do ministério estejam desligando, ligando, desligando, cortando, tirando ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, não foi para isso que Ele nos chamou. Se fosse para isso, Ele tinha colocado anjos aos cuidados da sua obra, porque os anjos não errariam e saberia exercer um duro juízo e um juízo justo sobre nós. Mas Ele escolheu homens miseráveis, pecadores, falhos, cada um com sua limitação, cada um com sua fragilidade. E o fato do teu pecado ser diferente do pecado do teu irmão não te torna melhor do que ele. O fato do teu pecado ser diferente do pecado do teu irmão não te dá o direito de enterrar o teu irmão vivo antes de exercer o duro juízo. Devemos lembrar de Jesus. Quando Pedro erra e usa de violência, de ignorância, de brutalidade, e corta a orelha do soldado Malco, destruindo ali os seus sonhos, os seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele diz: não, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele traz o ensinamento para Pedro. Ele traz a cura para a orelha do soldado Malco. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa atitude tem que ser a atitude de Cristo, daquele que comia e bebia junto com os pecadores, daquele que rejeitava os religiosos da época. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que teve salvação para a prostituta, que teve salvação para o publicano. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos entender na nossa caminhada cristã. Nós nunca seremos, aleluia, salvos pelas nossas próprias atitudes. Nunca seremos aceitos diante de Deus por causa dos nossos méritos.
mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Nunca seremos melhores do que ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca devemos nos apresentar diante de Deus se achando melhor do que ninguém. Mas precisamos se apresentar diante de Deus na certeza de que a graça e a sua misericórdia é o único motivo pelo qual não somos consumidos e estamos vivos e estamos de pé. Devemos nos apresentar diante de Deus sempre com gratidão pela sua graça e pela sua misericórdia, pelo seu sacrifício do seu Filho, ter a sabedoria de ensinar ao fraco, de ressuscitar o morto e levantar o caído. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela não nos torna melhor. A religiosidade, ela nos torna pecadores. A religiosidade, ela é um arame farpado que atrapalham as pessoas de encontrarem com Jesus, de conhecerem a Cristo e ter uma vida de comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que escolheu Zaqueu no meio dos publicanos para pousar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não pousou na casa de fariseu, mas ele pousou na casa do publicano chamado Zaqueu, e houve salvação para aquela casa. Talvez você esteja como este publicano, excluído do meio religioso. Talvez você esteja como esse publicano, talvez até proibido de congregar na igreja que você gosta, talvez até excluído do meio do convívio dos irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa: por meio desta palavra, Jesus chega na tua vida, assim como ele chegou na vida de Zaqueu. Por esta parábola, Jesus, ele chega na tua vida e chega com salvação, porque ele é a água para o sedento, é o pão para o faminto, e ele é a salvação para aquele que se encontra perdido.